Já pode começar? Já pode. Meu caro Cunha e a todos os amigos, este é o novo ano 2015, que está se iniciando para nós dentro do nosso projeto de reunião frequente para debate, discussão e sempre aprendizado. Nós sempre estamos aprendendo. E essa é a nossa grande virtude. Nenhum de nós é dono da verdade. Todos nós somos aprendizes em busca da verdade. Mas, para isso, é sempre importante e necessário isso que está acontecendo aqui. Debate, discussão, troca de ideias, justamente porque ninguém tem a verdade absoluta, nós temos que conseguir a média através de um intercâmbio de opiniões, ideias, vocações e inclinações, preferências e interpretações. Esse ano de 2015, meus amigos, ele se abre para nosso país com uma perspectiva. Eu não gostaria de usar a palavra trágica, porque é uma palavra carregada de uma série de conotações que vem desde os gregos. Vocês sabem que a origem da palavra trágica é tragos, que é bode em grego, que era o elemento, o animal a ser sacrificado. Sempre havia um contexto de morte por trás da palavra trágico. Então não é o caso no Brasil de hoje. Mas dramático, eu acho que sim. Acho que essa é uma adjetivação que cabe para o nosso país. Nós estamos iniciando um novo governo, já sob ameaça de falência, já sob ameaça de decadência, já sob ameaça de sua substituição. O governo mal começou e já estão falando em sua substituição através da figura do impeachment, tal o descalabro que foi herdado da administração que este mesmo governo vem fazendo neste país há cerca de 12 anos. Então, no fundo, meus amigos, é de administração que se trata. Uma boa administração leva qualquer instituição a se consolidar no tempo e no espaço. Uma má administração leva à decadência. Eu me lembro que quando a origem da ponto da Idade Média, pelo século XII, os religiosos quiseram fazer uma ordem, que era uma ordem, eu diria que era uma ordem franciscana, mas não chegava bem a ser franciscana, porque São Francisco veio depois. Mas era uma ordem que tinha mais ou menos as ideias que veio a ser consolidadas pelos franciscanos mais adiante. Era um aperfeiçoamento da ordem beneditina. Ela chamava-se Cîteaux, porque Cîteaux foi a cidade inicial. Bom, esta ordem, graças à ação sagaz, competente e executiva do seu fundador, um deles, Bernardo de Carvalho, que acabou até canonizado, ela se multiplicou pela Europa toda no período de uma única geração. Vocês podem conceber o que é isso? O que é construir templos aqui, ali, no sul da França, no norte da Alemanha, interligados, e todos defendendo a mesma doutrina, todos defendendo as mesmas posições, todos unificados ideologicamente. Sabe o que significa isto? Tentem fazer vocês, para ver só o que acontece. Obra de quem? De
um administrador de gênios, Bernardo Claraval. E foram administradores de gênios que fizeram os grandes impérios do passado, as grandes forças, e foi a decadência do sistema administrativo romano que levou Roma à perdição. Perdeu o império, e assim sucessivamente. Eu costumo dizer, até brincando, que esses países bem organizados do mundo moderno, eu cito como exemplo os países escandinavos, não resistiriam 5 anos ao tipo de administração que foi imposto no Brasil. Depois é uma administração deste partido na Dinamarca, e depois vai ver a Dinamarca daí a 5 anos para ver o que aconteceu com ela. Está destroçado, está destroçado. Ninguém resiste a uma má administração, nem a nossa casa. Se nós formos maus administradores de nossa própria casa, ela desmorona. A administração é muito mais do que uma simples arte. A administração é a essência da vida organizada. Sem administração não há vida organizada. Não há como. É impossível. Então, quando se negligencia a administração, como se fez agora, como se coloca qualquer um em qualquer lugar, desde que seja do nosso partido, nosso amigo, e vai fazer vista grossa para as corrupções que vêm por aí, porque nós queremos é ganhar dinheiro, não há como, não há país que aguente isso. Então o resultado é o que nós estamos vendo, né? Depois de 12 anos de descalabro, o país está há 3 anos praticamente parado. O ano passado, se não me equivoco, houve crescimento praticamente zero do produto bruto, e para esse ano estão esperando crescimento negativo. O país deve decrescer. Isso significa perda de emprego, fechamento de lojas, fechamento de fábrica, desemprego de massa, falta de oportunidade para a juventude que chega ao mercado. Enfim, uma crise em cima da outra. E a coisa fica perigosa, porque outro dia, num discurso público, vocês devem estar lembrados, o principal responsável por todo esse descalabro ameaça com uma guerra civil. Vocês estão lembrados, não? Ameaçou botar na rua o exército do Stedley, que é o pessoal do Sem Terra. Foi a ameaça que foi feita aí. Como quem diz, vocês querem nos tirar do poder? É isso que vocês querem? Vão tirar sim, mas com uma guerra civil. Foi isso que foi dito. Quer dizer, a coisa é grave porque estava até no almoço com os amigos, com o Loureiro, conversando. Eles tiveram a argúcia de desmoralizar as Forças Armadas. Depois de não sei quantos anos da tal revolução que houve aí em 64, 50 anos depois, inventaram uma tal de uma comissão da verdade. Revolveram tudo de novo, botaram e inundaram as manchetes dos jornais, encheram de lama a fisionomia do Exército, da Marinha e das Forças Armadas. Enlamearam tudo para abrir caminho para que pudessem roubar tranquilamente, porque aí não tem mais ninguém, não tem mais guarda civil. De forma, meus amigos, que vocês lamentem a minha decepção, o meu pessimismo, ele é duplo. Primeiro, como brasileiro, e segundo, como pai de família. Eu estou velho, vou embora, vou deixar minha filha sozinha num mundo maluco, porque o país está completamente perdido. Eu não sei qual será. Pode ser, isso é que eu gostaria, falei até com o nosso chefe e guru, que está aqui ao meu lado, de que seria bom nós até debatermos esse assunto, porque ele vem por aí com uma força incrível. Vejam bem, agora dia 13 de março, né? Haverá uma reunião, eu não sei o que vai dar. É uma reunião, parece que do próprio partido vencedor, que estão brigando
uns com os outros por causa do espólio. Um quer roubar mais que o outro, só isso. É a única coisa que interessa a eles. Né? Que uns foram deslocados, outros não foram e tal, então estão discutindo esse assunto para ver quem é que vai botar a mão na maçaneta do cofre. Logo em seguida virá um outro movimento, que está sendo convocado também, esse para a substituição repentina e legal do atual governo através do impeachment. Eu não sei o que vai dar isso, se isso vai gerar em alguma coisa ou se não vai. Em 2013 houve alguns protestos, imediatamente o partido infiltrou alguns tais do Black Bloc, comprou uma opção de gente, fez uma opção de lambança aí, não deu em nada. Vamos ver se eles têm também a habilidade para não dar em nada dessa vez, mas acredito que não vai ser possível, porque a situação está muito ruim. A inflação crescente, os aumentos de preços progressivos e mais. Eu não tenho nada contra o atual ministro da Fazenda. Acho que é um personagem competente, é um homem da alta finança, respeitado mundialmente e que pode fazer um bom trabalho. O meu problema é que a situação do país está pedindo um tipo de solução que talvez ele não tenha capacidade de dar. É um caso parecido com alguns países europeus, entre eles, por exemplo, a Grécia, que tentou, né, durante 4 anos, se organizar dentro da receita dos países mais ricos, no caso liderado pela Alemanha da senhora Merkel, que são os princípios neoliberais de contenção de gastos, equilíbrio orçamentário, isso e aquilo outro. Só que a Grécia, primeiro, não tem riqueza. A Grécia é um país que é desprovido de riqueza. A Grécia tem que encontrar as suas soluções de outras formas. Tem um turismo importante, tem outras coisas, tem uma pesca interessante, tem outras coisas. Mas, de um modo geral, o commodity, por exemplo, não tem. Matéria-prima não tem. Quer dizer, a Grécia tem que encontrar a sua própria forma de equilíbrio. Aí vem o receituário dos países ricos, que é uma equação, e joga em cima da Grécia. Não dá. Resultado, a Grécia está se debatendo numa crise aparentemente interminável há 4 ou 5 anos. Veio agora um governo de esquerda. Eu não sei o que significa um governo de esquerda, porque esse nome está muito comprometido. Mas uma coisa é certa, é contra esse receituário que vem dos países ricos para ser imposto em cima dos países pobres. Contenção, babá, segura, aperta, corta, não se fala em imposto aos mais ricos. Está fora. Ninguém comenta isso. Não está se comentando isto no Brasil de hoje. Hoje, a receita de um Levi, que é um homem da plutocracia internacional, todos nós sabemos, não toca em gravar o imposto dos mais ricos. Nós temos no Brasil pelo menos umas 40 ou 50 fortunas de mais de $1 bilhão. Pelo menos. Se for investigar a fundo, vai ter mais. Porque tem muita gente com dinheiro escondido nessas ilhas misteriosas aí, e nesses Liechtenstein da vida, e Luxemburgo da vida, que ninguém sabe o montante do dinheiro. Mas pelo menos 40 ou 50 fortunas de mais de $1 bilhão, com algumas fortunas. A do Lehman, por exemplo, é uma fortuna estimada em 35 bilhões. Há outras por aí, né? Não se fala. Não se fala. Os bancos acabaram de declarar lucros no ano passado. O Bradesco declarou um lucro de cerca de... Declarou, fora o que está escondido. Declarou um lucro de 14 bilhões. O Itaú declarou um de 16 bilhões. Não se fala. Agora fala-se sim em imposto em cima da gente, da classe média. Os que vivem de salário, que é fácil, pega na folha. Quer dizer, esse desequilíbrio vai ter que explodir de alguma maneira, porque não é possível um país como o Brasil
no momento em que ele está todo arrebentado, sem a participação dos bilionários. Os bilionários não participam, não colaboram com nada. Eles ficam só olhando e cobrando. O que é isso? Aí tem alguma coisa errada. Então é isso que eu disse. Por isso é que eu não concordo 100% com as práticas que estão sendo impostas, colocadas em vigor pelo atual ministro responsável pelo reordenamento da economia. Porque ele pensa com uma cabeça que não é a minha. A cabeça que ele pensa é a cabeça da banqueirada, da plutocracia internacional. A minha cabeça é a social. É a cabeça da... O telefone está aqui me aborrecendo. Deixa eu ver quem é, meu amigo, porque conforme for. Talvez seja um telefone que eu preciso. Vocês me desculpem. Alô? É ele. Ah, pois não. Como? Ah, pois não, eu falei com o Sérgio hoje de manhã. Isso. Sim. Ah, pois não. O senhor já falou isso com o Sérgio Quintela? Ah. Oh, ok, está muito bem. Ok, isso me tranquiliza bastante, tá bom? Eu vou agradecer ao Sérgio Quintela a ação dele. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Abraço. Esse telefonema era importante, você me desculpe. É um emprego de minha filha. Então, você pode imaginar o que é isso. Para um pai. O cara está dizendo que ela foi bem no concurso e tal. Ah, meu Deus, tá bom. Vamos ver se eu tiro pelo menos essa. Pode prosseguir, professor. Mas pode voltar a acionar. Então, o que eu estava dizendo a você é o seguinte: há muitas formas de correção. Sob o ponto de vista sociológico, eu sou aquilo que se poderia chamar de sociólogo de profissão. O importante não é a receita econômica que vem de uma grande universidade estrangeira. Essa receita econômica que vem de uma grande universidade estrangeira, ela é feita em função das realidades existentes no país e na economia em que essa universidade funciona. Não necessariamente em Angola, no Quênia, no Brasil ou no Uruguai. Então, cada sociedade tem as suas peculiaridades e cada sociedade precisa do seu receituário. Vir com esse receituário pronto é complicado. E isso aí é o único problema que eu vejo na atual tentativa de reorganização do Brasil. Estou vendo o atual ministro entrar com um receituário, que é um receituário aplicável em Tóquio, em Estocolmo, em Haia, mas eu não sei se ele é aplicável no Brasil, sem estremecimentos graves de nossa economia. Porque nós já estamos numa posição, falo da classe média brasileira, nós já estamos numa posição difícil. Lojas, vocês estão vendo aí, lojas fechando a todo dia. Ontem mesmo eu fui comprar um negócio para mim, uma loja ali do Leblon, que eu frequentava, minha cliente, fechou. Eu digo, mas que? Fechou, fechando. Tá assim, estão fechando 10, 15, 20 lojas por dia. A situação é uma situação depressiva. Aí você vem com uma dose heróica em cima de quem já está quase exangue, caindo no chão,
pedindo para ele dar mais sangue, mais recurso, mais tributo, pagar mais. O cara já não aguenta mais, pode já estar assim, não dá. É preciso equilibrar um pouco isso, né? E o equilíbrio eu vejo com uma justiça tributária que incorpore também essa montanha de dinheiro que está acumulada na mão das entidades bilionárias que existem no Brasil, né? Enquanto não se falar disso, eu não acredito que o Brasil vai ter saída. Brasil, Grécia, qualquer um desses países necessitam, sem dúvida alguma, esse também não está muito melhor do que o outro, não. Necessitam, sem dúvida alguma, de um tipo de terapia econômica que não é exatamente a terapia econômica que se aplica para o Washington. São duas coisas diferentes. Enquanto isso não for bem entendido aqui pelas nossas equipes, eu conheço vários desses Pércio Zaridas, André Lara Rezende, esse pessoal aí conheço vários. O André Lara Rezende, por exemplo, filho de um grande amigo meu, do Otto Lara Rezende. Conheci garoto. A cabeça deles eu sei mais ou menos como pensa. Todos eles são formados ou na escola de Chicago, ou em Colômbia, ou em Harvard, ou não sei onde, e vem de lá com o receituário prontinho. Chega aqui, tum, taca. O sujeito está com uma febre alérgica, eles tratam como se fosse tuberculose. Bum, e mata o cara, né? Então é preciso cuidado com esses jovens, com essa gente, com esses economistas, né? Eu considero, para mim, com a minha idade, considero o Levi um jovem, né? Tem o quê? 45 anos, 48 anos, troço assim. É metade da minha idade. Eu já vi muita poeira passar e muita reforma acontecer com esse mesmo modelinho. E não acredito que elas tenham resolvido muito, não. O Brasil é um país que ele, como o nosso hino diz, nós somos deitados eternamente em berço esplêndido. Temos uma riqueza mineral quase inegalável. Temos uma terra fértil, com commodities à vontade. Não temos como trabalhar tudo isso de maneira própria. Da última vez, eu não estou falando só do governo, desse governo PT, não. O governo anterior também teve a sua carga de culpa. Eu não sou partidário, eu sou um analista do Brasil, é diferente, né? Então, no processo, por exemplo, de privatização, principalmente da Vale do Rio Doce e da Telebrás, foi um desastre. Foi extremamente mal conduzido. Eu não quero achar que houve corrupção, que houve roubo, talvez tenha até havido, mas houve um desvio de cabeça, isso que eu estou falando. Os camaradas trazem modelinhos de fora e aplicam aqui, não dá certo. O caso da Telerge foi um caso de polícia, porque na véspera da Revolução Celular, quando o Brasil já estava com uma série de instituições armadas para desenvolver o telefone celular, pesquisa avançada, já tínhamos centros de engenheiros trabalhando nisso, estávamos na véspera de dar o grande salto, privatizamos uma empresa por 22 bilhões de dólares. O lucro dessa empresa no ano seguinte foi 200. Nós privatizamos por 10% do lucro dela em um ano. Entende? Quer dizer, uma coisa completamente absurda. E a Vale do Rio Doce pior ainda, porque com a Vale nós vendemos todo o mapa geológico do Brasil. A Vale tinha lá, não tem nos seus arquivos, o mapa geológico do Brasil todo, em detalhe. Ao privatizar a Vale, privatizamos isso também. Então estou falando de erros que foram acumulados na administração do Brasil por vários partidos e várias pessoas, devido a esse erro alienante de nossa cabeça, de querer ser alemão, querer ser francês, querer ser americano, principalmente. Então, nós somos brasileiros, meu amigo. Temos a nossa realidade. Nós temos as nossas deficiências.
Nós temos as nossas precariedades. Nós temos lá, me lembro de um comício, isso ficou, me lembro agora, porque até agora vem na minha memória. Me lembro de um comício que Fernando Henrique Cardoso fez no interior do Ceará. Era uma cidade, quando ele estava na campanha, uma cidade que estava vivendo um período de seca muito grande e estava passando por enorme dificuldade. Então lá foi ele, reuniu aquele bando de capial ignorante lá do interior do Ceará e saiu-se com essa para dizer que era um homem também deles, perseguido e tal, contra a chamada, que foi perseguido pela ditadura, que era um homem do povo também, e disse a seguinte frase: eu perdi a minha cátedra há vários anos atrás. Aí foi registrado, por isso é que eu soube, né, porque eu não estava lá, mas foi registrado pelos jornalistas e tal. Eu guardei, está lá colecionado para mim, registrado, um capial cutucou o outro e disse: ô gente, que o senhor perdeu? O que ele perdeu? Aí o outro disse: sei lá, senhor, ele perdeu alguma coisa. Era a cátedra. Como é que o campeão ia saber o que era a cátedra? Perdi a minha cátedra. Você tem que aprender desde a linguagem que você se comunica até as decisões maiores que você toma em função da realidade que você vive. É esta realidade que você vive, não é outra não. Então por isso é que eu tenho algumas dúvidas, gostaria até de esclarecer com você, algumas dúvidas sobre esse receituário econômico, de aperto para lá, aperto para cá, tira direito do trabalhador, tira isso, tira aquilo outro. Não sei se esse seria o caminho melhor. Porque existe uma reserva financeira não tocada, imaculada, protegida, sacralizada, de trilhões de reais, que ninguém toca. Se vocês contarem a fortuna das grandes instituições brasileiras, dos grandes milionários brasileiros, milionários não, bilionários brasileiros, vocês vão chegar facilmente a 1 ou 2 trilhões de reais. Quer dizer, uma parte disso ajudava bastante, além de repatriar. Mas repatriar para valer essas centenas de milhões de reais que foram desviados da Petrobras. Quebraram a nossa maior empresa. Eles conseguiram esse milagre, quebrar uma empresa de petróleo. Vocês podem imaginar esse milagre, quebrar uma empresa de petróleo? Isso não existe. Não existe no mundo, não há exemplo disso. O único exemplo é o Brasil. Várias empresas quebram, no ramo siderúrgico, no ramo químico, no ramo... Petróleo nunca, jamais quebrou uma. A primeira empresa de petróleo, grande empresa de petróleo que quebra no mundo, chama-se Petrobras, empresa brasileira. Porque péssima administração. Gatunos, ladrões, safados, que pegaram essa empresa e transformaram em patrimônio privado. Destruíram a empresa, feito cupim. Assim não há quem aguente. Nem empresa de petróleo consegue aguentar. Então é isso que tem que ser atacado, essas coisas, e não cobrar do trabalhador, cobrar da classe média, cobrar do professor, tirar mais dinheiro, não sei o quê, tirar o direito do aposentado, tirar... Mas que é isso, meu Deus do céu? Que caminho é esse que estão seguindo para corrigir essa porcaria desse país? Enquanto deixam intocado tudo isso? Andaram falando aí, repatriar o dinheiro, vocês ouviram, né? Depois parou, ninguém mais falou nisso não. Deu uma sumida, sumiu da mídia. São centenas e centenas de milhões de dólares. Fala-se que chega a 10 a 20 bilhões de dólares o rombo da Petrobras. Ninguém fala em repatriar isso. Está no bolso de muita gente espalhado por aí, né? Esses seriam os caminhos que dariam
legitimidade, segurança e solidez a qualquer processo de recuperação econômica. Agora, taxar a classe média, tirar direito do trabalhador, cortar a previdência social, tirar direito de viúva, não sei o quê, pelo amor de Deus, por esse caminho, eu acho que nós não vamos muito longe. Então, isso é que eu gostaria, sinceramente, essa é a minha opinião honesta que eu estou dizendo a vocês, gostaria honestamente de ouvir a opinião de vocês. E tudo gira em torno de quê? Gira em torno de uma péssima administração. Nós estamos há 12 anos submetidos a uma administração desvairada, que está, pouco a pouco, levando o país para, não para a beira do abismo, porque na beira do abismo já estamos há algum tempo, para o fundo do abismo. Né? E isso é que eu queria, sinceramente, ouvir de vocês. Muito obrigado. Bem, professor, como sempre, né? O senhor dá um banho aqui de saber, né? Fez uma análise conjuntural espetacular do Brasil, e não é à toa que nós elegemos para esse ano um estudo entre a administração e as crises da atualidade. Então, durante esse ano, nós temos que estudar a crise da educação, a crise da saúde, da movimentação. A educação. Falei educação? A educação é a primeira, exatamente a primeira, porque o que nos falta mesmo, e faltou a esses dois brasileiros que você falou que não entenderam a palavra que o presidente falava em cátedra, ele não estava nem sabendo o que era. Então, na realidade, falta muito as pessoas que se dizem está alfabetizado, e não está alfabetizado na realidade, porque ele, se conseguir desenhar o nome e soletrar algumas palavras, mas ele não tem capacidade de entender aquelas palavras, né? Porque esses políticos, justamente, eles cortam exatamente o pensar da pessoa, né? O senhor já nos ensinou aqui que a cultura é pensar, sentir e agir. Então, o que o político faz? Ele não deixa o ser pensar, ele corta o pensar. E como ele é muito artista, ele fala muito bem, e ele fala a linguagem que eles querem ouvir, que eles sabem ouvir, então o que acontece com isso? Eles seguem as palavras, ele faz promessas, eles ficam aguardando essa promessa. Por quê? Porque a eles não foi dado aquele pensar, aquela professora primária que passou aquelas primeiras noções de cidadania, né? Do jeito de sair daquele eu sou e passar para aquele nós pertencemos ao Brasil. Então, parece que por aí a gente inicia nessas